Voltei de um turno de 12 horas e encontrei minhas malas na calçada com um bilhete. O papel estava preso na alça da minha mala mais velha, aquela de tecido gasto que me acompanhava há 30 anos. Meus ossos doíam. O frio da noite parecia entrar pela gola do meu uniforme de cuidadora. A luz amarelada do poste fazia tudo parecer um sonho ruim. Eu li as palavras, escritas com a caligrafia apressada de Léo, meu neto, aquele que criei desde que era um menino pequeno. O bilhete era curto. Dizia apenas que ele precisava do espaço dele e que era melhor assim. Não havia um pedido de desculpas. Não havia um adeus carinhoso. Apenas uma dispensa, fria como a calçada de concreto onde eu estava. Se a frieza desse abandono te tocou como tocou a mim, inscreva-se no canal. Acompanhe meu relato e veja como transformei a dor em força para seguir em frente, sem rancor, mas com dignidade. Sentei-me em uma das caixas. Minhas pernas não aguentavam mais o meu peso. O cansaço de 12 horas de trabalho se misturou com um tipo diferente de exaustão, uma que vinha da alma. Olhei para o prédio de apartamentos, para a janela do meu lar. A luz estava acesa. Ele estava lá dentro, no calor, enquanto eu estava aqui fora, no frio, com tudo o que eu tinha no mundo empacotado ao meu redor. Por um momento, a única coisa que senti foi um vazio imenso. Eu dei a ele tudo, cada moeda que economizei, cada hora de sono que perdi. Eu cuidei dele quando ficou doente, celebrei suas pequenas vitórias e o consolei em suas derrotas. Meu apartamento, o único bem que meu falecido marido e eu conseguimos comprar, tornou-se o porto seguro dele. Lembrei-me de quando ele era criança. Eu o segurava no colo e contava histórias sobre meu pai, um homem de poucas palavras, mas de um coração justo. Meu pai sempre me dizia que a vida cobra cada dívida, boa ou ruim. Naquele momento, sentada no meio das minhas coisas, as palavras dele voltaram para mim com uma clareza assustadora. As lágrimas que eu pensei que viriam, não vieram. O choro ficou preso na minha garganta e virou uma pedra de gelo. A dor se transformou em outra coisa. Uma calma estranha, uma lucidez fria. Eu não ia bater na porta. Eu não ia criar um escândalo. Isso era o que ele esperava. Uma mulher velha e emotiva, fazendo uma cena para os vizinhos. Mas eu não era essa mulher. Eu sou velha, mas minha memória é afiada. A vida de Léo, que ele achava ser um segredo, era um livro aberto para mim. Eu era a pessoa que limpava seu quarto, que lavava suas roupas, que encontrava os papéis que ele escondia debaixo do colchão. Eu sabia das dívidas que ele acumulou para manter uma aparência de sucesso. Eu sabia das mentiras que ele contava para a sua namorada, Ana, uma moça de boa família que acreditava que ele era um jovem empreendedor promissor. Eu sabia até mesmo do documento falsificado que ele usou para conseguir a transferência do apartamento para o nome dele, aproveitando-se de um momento em que eu estava doente e confusa com os remédios. Ele achou que eu não tinha percebido, mas eu percebo tudo. Sou uma cuidadora. Observar é a minha natureza. Levantei-me com dificuldade. O frio agora era um aliado, mantendo minha mente clara. Abri minha bolsa e peguei algumas moedas. Caminhei até a cabine telefônica no final da rua, um objeto antigo que ninguém mais usava. Disquei o número de Sarah, uma amiga de longa data que morava do outro lado da cidade. A voz dela era quente e preocupada. Contei a ela uma versão simples da história, que tive um problema em casa e precisava de um lugar para passar a noite. Ela não fez muitas perguntas, apenas me deu o endereço e disse que a porta estaria aberta. Peguei um táxi, paguei com o pouco dinheiro que tinha e empilhei minhas coisas no porta-malas. Enquanto o carro se afastava, olhei uma última vez para a janela iluminada. Não era mais o meu lar. Era o palco onde a ruína de Léo começaria. Na casa de Sarah, em um quarto de hóspede simples e limpo, eu não dormi. Sentei-me em uma cadeira com uma xícara de chá quente nas mãos e comecei a planejar. Vingança não era uma palavra que eu costumava usar. Para mim, isso era uma questão de equilíbrio. Uma balança que foi violentamente desequilibrada e que eu, com minhas próprias mãos, iria ajustar. Peguei um pequeno caderno e uma caneta da minha bolsa. Na primeira página, escrevi o nome, Mr. Victor. Eu nunca o vi, mas ouvia Léo sussurrar esse nome ao telefone, com a voz cheia de medo. Era o homem a quem ele devia a maior quantia de dinheiro, um agiota que não gostava de esperar. Léo havia dito a ele que estava esperando um dinheiro de herança para pagá-lo, uma mentira completa. Na manhã seguinte, depois que Sarah saiu para o trabalho, fui a uma papelaria e comprei um envelope e um selo. Com uma letra cuidadosamente disfarçada, escrevi um bilhete anônimo. Era simples e direto. Informava a Mr. Victor que Léo tinha acabado de tomar posse de um apartamento valioso e que não havia herança nenhuma, apenas um bem que poderia ser usado para quitar a dívida. Coloquei o endereço do prédio no bilhete e o enviei pelo correio. Foi a primeira peça do dominó. Eu sabia que Mr. Victor não era do tipo que envia cartas educadas. Ele faria uma visita que Léo não estava esperando. A segunda peça era Ana.
Ana. Eu me sentia mal por ela, uma jovem doce, enganada por um farsante. Mas ela fazia parte do castelo de cartas que Léo havia construído. Eu me lembrava de ter encontrado extratos bancários falsos que ele preparava para mostrar a ela, provando uma estabilidade financeira que não existia. Guardei um deles, por um instinto que na época não entendi. Agora fazia todo o sentido. Enviei para a casa dela uma cópia do extrato falso, junto com cópias de 3 avisos de cobrança reais que eu havia tirado do lixo dele semanas antes. Não escrevi nada, apenas os documentos. Deixei que os papéis contassem a história por si mesmos. A honestidade era muito importante para a família dela. Eu sabia que a descoberta daquela fraude seria o fim do relacionamento e, mais importante, o fim do apoio financeiro e social que a família dela proporcionava a ele. A última peça, a mais importante, era o próprio apartamento. A traição final. Ele usou minha confiança e minha saúde debilitada para roubar o teto sobre a minha cabeça. Mas ele cometeu um erro de jovem arrogante. Ao praticar minha assinatura, ele deixou para trás folhas de rascunho. Ele as jogou no lixo, mas eu as peguei. Guardei aqueles papéis, com dezenas de tentativas de imitar meus tremores de mão, em uma velha caixa de biscoitos. Eram a prova da fraude. Eu não precisava de um advogado caro. Eu só precisava apresentar a verdade às autoridades competentes. Passei as semanas seguintes na casa de Sara, esperando. A paciência é uma virtude que se aprende com a idade. Um dia, Sara chegou em casa com o jornal local. Havia uma pequena nota sobre uma confusão em um prédio de apartamentos no meu antigo bairro. Um jovem havia sido confrontado publicamente por credores. Alguns dias depois, recebi um telefonema de um número desconhecido. Era Ana. Sua voz estava embargada. Ela me agradeceu. Disse que eu a salvei de cometer o maior erro de sua vida. Ela havia descoberto tudo. A etapa final foi a minha visita ao departamento de registros. Levei comigo os papéis da caixa de biscoitos e o boletim médico da época em que ele me fez assinar os documentos. Contei minha história a um funcionário público de rosto cansado. Falei com calma, sem emoção, apenas apresentei os fatos. Ele olhou para as minhas mãos trêmulas, depois para as assinaturas falsas e perfeitas no documento de transferência e depois para as folhas de prática. Ele não precisou de mais nada. Eu não sei exatamente como tudo terminou para Léo. Não voltei para ver. O apartamento eventualmente voltou para mim por ordem judicial, mas eu o vendi. Havia muitas memórias ruins ali. Com o dinheiro, comprei um lugar menor, perto de Sara. Às vezes, penso nele, não com ódio, mas com uma espécie de tristeza fria. Ele era um menino inteligente que escolheu o caminho mais fácil e cruel. Ele me descartou como se eu fosse um objeto quebrado, mas esqueceu que, mesmo quebradas, algumas coisas ainda têm bordas afiadas. Meu pai estava certo. A vida sempre cobra suas dívidas. E eu fui apenas o instrumento dessa cobrança. Um instrumento paciente, metódico e inevitável. Minha nova vida era quieta. O apartamento que comprei era pequeno, com apenas um quarto e uma janela na sala que dava para um pequeno jardim comunitário. Todas as manhãs, eu via outras pessoas da minha idade cuidando das flores. Eu não me juntei a elas. Preferia apenas observar, com minha xícara de chá nas mãos. O silêncio era meu companheiro. Sara vinha me ver quase todo dia, trazendo pão fresco ou alguma notícia do bairro. Ela era uma boa amiga. Nunca me perguntou sobre os detalhes do que aconteceu. Acho que ela entendia que certas dores não precisam de palavras. Os meses se passaram como água escorrendo devagar por entre os dedos. A calma que eu sentia não era felicidade, era ausência. A ausência da raiva, a ausência do medo, a ausência daquele peso no peito. Eu tinha reequilibrado a balança, como meu pai diria, mas o prato vazio do outro lado ainda tinha a forma de Léo. Eu não sentia falta dele, do menino ingrato que ele se tornou. Mas às vezes, na calada da noite, a lembrança do menino pequeno de joelhos ralados que corria para o meu colo me visitava. Eram apenas fantasmas, e eu aprendi a não lhes dar atenção. Um dia, Sara chegou com uma cara diferente, preocupada. Ela se sentou à minha mesa da cozinha e demorou para começar a falar. Eu o vi, ela disse finalmente. Não precisou dizer o nome. Eu sabia de quem ela estava falando. Onde? Perguntei, minha voz saindo firme, sem tremor. Ela contou que o viu no centro da cidade, perto do terminal de ônibus, descarregando caixas de um caminhão. Ele estava magro, com o rosto cansado
e roupas gastas. O cabelo, que ele sempre mantinha impecavelmente arrumado, estava sujo e comprido. Ele não a viu. Ele parecia focado apenas no seu trabalho pesado, movendo-se como um autômato. Sarah me contou o que ouviu de conhecidos em comum. Mr. Victor não foi gentil. Ele não apenas tomou o apartamento, como também fez questão de espalhar a notícia da dívida de Léo por todos os cantos. O nome que meu neto tentou construir com mentiras desmoronou como um castelo de areia. As pessoas que antes o admiravam, agora o evitavam. Ele se tornou um fantasma na cidade que antes era dele. Ana, depois de terminar o noivado, nunca mais olhou para trás. A família dela, influente e respeitada, garantiu que as portas que antes se abriam para Léo agora estivessem trancadas a 7 chaves. A fraude do apartamento também não ficou sem consequências. O processo judicial, embora lento, resultou em uma ordem de restituição e acusações criminais. Ele perdeu tudo. Eu ouvi tudo sem dizer uma palavra, apenas mexendo o chá na minha xícara. Não senti prazer, não senti pena. Senti apenas a confirmação fria de uma lei da natureza, como a chuva que cai ou o sol que nasce. Era o resultado inevitável de suas próprias escolhas. Era como ver a última peça de um jogo cair no lugar. Sarah me olhou, esperando uma reação, talvez lágrimas ou um desabafo, mas eu apenas assenti. Obrigada por me contar, Sarah, eu disse, e mudamos de assunto. A vida continuou em seu ritmo lento e previsível. Comecei a trabalhar meio período em um centro de cuidados para idosos perto da minha casa. Era um trabalho mais leve, mais de companhia do que de esforço físico. As conversas com os outros residentes me ocupavam a mente. Eram histórias de vidas inteiras, de perdas e ganhos, de filhos gratos e ingratos. Em cada história, eu via um pedaço da minha. Percebi que minha dor não era única. A traição familiar era uma ferida antiga, que muitos carregavam em silêncio. Cerca de 1 ano depois daquela noite na calçada, recebi uma carta. O envelope era pardo, com um selo oficial de uma instituição correcional. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não tremeram quando o abri. A caligrafia era a de Léo, mas diferente. Não era mais apressada e arrogante. Era contida, apertada, como se cada palavra fosse escrita com esforço. Não era um pedido de desculpas. Eu não esperava um. Era uma carta de acusação. Ele me culpava por tudo. Dizia que eu nunca tinha acreditado nele, que eu tinha inveja do seu potencial. Ele escreveu que eu era uma velha amarga que não suportava ver a felicidade dos outros. Ele me acusou de ter planejado sua ruína desde o início. Você destruiu a minha vida, ele escreveu na última linha. Espero que esteja feliz agora. Eu li a carta 2 vezes. As palavras não me feriram. Eram apenas o eco vazio de um homem que se recusava a olhar para o próprio reflexo no espelho. Ele ainda não entendia. Ele achava que eu tinha agido por maldade, por vingança. Mas não foi isso. Foi por justiça. A justiça que meu pai me ensinou. A justiça que a vida exige. Ele via a minha mão, mas não a força maior que a movia. Dobrei o papel com cuidado e o coloquei de volta no envelope. Fui até a cozinha, acendi uma boca do fogão e segurei a carta sobre a chama azul. Observei o papel queimar, as bordas escurecendo e se curvando para dentro, até que as palavras de ódio de Léo se transformaram em cinzas finas e frágeis. As cinzas caíram na pia de metal e eu abri a torneira. A água levou tudo embora. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em muito tempo. Não sonhei com o passado. Não sonhei com Léo. Sonhei com o jardim do lado de fora da minha janela, com as flores crescendo fortes e silenciosas sob a luz do sol. Na manhã seguinte, pela primeira vez, peguei minhas luvas de jardinagem e saí para cuidar delas. Meu pai estava certo. A vida sempre cobra suas dívidas. Léo pagou a dele. E eu, de certa forma, também paguei a minha. O preço foi a memória de um neto que eu amei um dia. Mas em troca ganhei paz. Uma paz fria, talvez, mas sólida como a terra sob meus pés. Eu não era mais um instrumento. Eu era apenas uma mulher velha, cuidando de seu pequeno jardim, esperando a próxima estação chegar. A balança estava finalmente em equilíbrio, e a casa em silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não era pesado. Era apenas silêncio. E isso era o suficiente para mim. A jardinagem se tornou meu refúgio. As mãos que antes cuidavam de corpos doentes, agora cuidavam da terra. Havia uma honestidade no trabalho. Você planta uma semente, você rega, você espera. A flor não mente. Ela não promete o que não pode dar. Se ela cresce, é por mérito. Se morre, é por uma razão clara. Era um mundo de regras simples. E eu gostava disso. Meus vizinhos no jardim comunitário eram como eu. Pessoas cujas histórias estavam escritas nas linhas de suas mãos. Falávamos pouco sobre o passado. Falávamos mais sobre o tempo, sobre a praga que atacava as rosas, sobre a alegria de ver um broto novo. Um dia, enquanto eu podava um arbusto, uma sombra caiu sobre mim. Levantei
Levantei os olhos, protegendo-os do sol com a mão suja de terra. Era uma mulher bem vestida, com um cabelo loiro arrumado e um olhar que parecia perdido. Eu a reconheci de uma fotografia que Léo mantinha em sua gaveta. Era a mãe de Ana. Seu nome era Helena. Ela segurava a alça de sua bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Por um momento, ficamos em silêncio. Apenas o som das tesouras de um vizinho cortando galhos secos. A senhora é a avó de Léo? Ela perguntou. Sua voz era educada, mas fina como vidro. Eu era, respondi, e voltei a me concentrar no arbusto. Não queria aquela conversa. O passado era terra revirada, e eu estava tentando plantar flores novas. Eu preciso falar com a senhora. Por favor. Ela insistiu. Havia um tremor em sua voz que me fez parar. Era o som de uma dor controlada, algo que eu conhecia bem. Endireitei minhas costas, que protestaram com uma pontada. Apontei para um banco de madeira debaixo de uma árvore. Nós nos sentamos. Ela não parecia confortável naquele ambiente, com o cheiro de terra úmida e o zumbido das abelhas. Ela olhou para as minhas mãos, para a sujeira debaixo das minhas unhas, e eu vi um pingo de pena em seus olhos. Aquilo me irritou, mas não demonstrei. Minha filha, Ana, ela passou por um momento muito difícil, começou Helena. Ela o amava, ou pelo menos, amava a pessoa que ela achava que ele era. O que a senhora fez foi cruel, mas salvou a vida dela. Eu vim aqui para entender. Não, isso não é verdade. Eu vim aqui para agradecer. As palavras dela me pegaram de surpresa. Eu esperava raiva, acusação, não gratidão. Eu apenas assenti, esperando que ela continuasse. Aquele rapaz, o seu neto, ela disse. A palavra neto, dita com um cuidado amargo, ele quase destruiu nossa família. Não foi só o dinheiro que ele pegou emprestado e nunca devolveu, foi a teia de mentiras. Ele nos envolveu em seus negócios falsos, usou o nome do meu marido para conseguir favores. Quando tudo desabou, a vergonha foi imensa. Meu marido teve problemas de saúde por causa do estresse. Ana entrou em uma tristeza profunda. Levou meses para ela sorrir de novo. Ela fez uma pausa, olhando para as flores como se não as visse. A senhora nos deu a verdade. Uma verdade feia, embrulhada em documentos sujos, mas era a verdade. E isso nos libertou. Mas eu olho para a senhora e me pergunto, a que custo? A senhora destruiu o seu próprio sangue. Helena me olhou por um longo tempo. Acho que ela estava procurando por remorso, por uma lágrima, por qualquer sinal de que eu estava sofrendo. Mas meu rosto era uma máscara de calma, forjada por anos de trabalho e dor. A dor não precisava ser mostrada para ser real. Ele está doente, ela disse baixinho. Ouvi dizer que na prisão ele não está bem, algo nos pulmões. A notícia foi como uma pedra atirada em um lago parado. Criou ondulações na minha paz fria. Eu não desejava o mal a ele. Eu apenas desejava que ele pagasse sua dívida. A doença não fazia parte do meu plano. A doença era a vida, cobrando juros que eu não havia calculado. Helena se levantou. Bem, eu disse o que vim dizer. Obrigada. E eu espero que a senhora encontre paz. Ela se virou e foi embora. Seus sapatos caros fazendo um som suave no caminho de cascalho. Eu a observei até ela desaparecer na rua. Fiquei sentada no banco por muito tempo, minhas ferramentas de jardinagem esquecidas ao meu lado. A paz. Era isso que eu tinha? Ou era apenas o fim da guerra? A visita de Helena tinha aberto uma pequena rachadura na minha armadura. Ela me fez ver que as peças de dominó que eu derrubei não pararam em Léo. Elas atingiram Ana, seu pai, sua mãe, uma família inteira. Eu tinha sido o instrumento da justiça, mas a justiça às vezes usa uma lâmina cega, que corta mais do que o necessário. As palavras do meu pai voltaram a mim, mas de uma forma diferente. A vida cobra cada dívida, boa ou ruim. Eu tinha me concentrado na dívida ruim de Léo, mas e as boas? E a dívida de amor que uma avó tem com seu neto, mesmo quando ele se perde? Eu paguei essa dívida com 30 anos de dedicação, e ele me pagou com traição. A balança estava equilibrada, mas o ato de equilibrar tinha quebrado os pratos. Compartilhe nos comentários se você já passou por uma situação parecida. Como você lidou com a dor e a sensação de abandono? Sua experiência pode inspirar outras pessoas. O sol começou a se pôr, pintando o céu com cores suaves. Meus vizinhos já tinham ido embora. O jardim estava silencioso. Eu olhei para as minhas mãos calejadas, mãos que deram e que tiraram, mãos que construíram e que ajudaram a demolir. Eu não era uma heroína. Eu não era uma vilã. Eu era apenas uma mulher que foi empurrada para o limite e que empurrou de volta com toda a força que tinha. Levantei-me, peguei minhas coisas e caminhei lentamente de volta para meu pequeno apartamento. Naquela noite, pela primeira vez desde que me mudei, a solidão pesou um pouco mais. O silêncio não era apenas paz, era também vazio. Eu pensei no menino doente em uma cela de prisão. O menino que eu ensinei a ler. O menino cujo rosto se iluminava quando eu fazia seu bolo favorito. Onde ele tinha se perdido? Onde
eu o perdi? Não havia respostas fáceis. Talvez nunca houvesse. A vida não era como a jardinagem. As sementes do caráter humano eram complexas. Às vezes, mesmo com todo o cuidado, o que cresce é uma erva daninha. Na manhã seguinte, acordei com uma nova sensação. Não era felicidade, não era tristeza, era aceitação. Aceitação de que algumas feridas nunca saram completamente, apenas param de sangrar. Aceitação de que eu fiz o que tinha que fazer e que agora precisava viver com o resultado. Fui para a cozinha e preparei meu chá. Olhei pela janela para o jardim. Vi meus vizinhos chegando com seus chapéus e luvas. Por um momento, hesitei. Mas então, peguei minhas próprias luvas. Havia um canteiro vazio no canto, negligenciado por todos. Decidi que seria meu. Eu não sabia o que ia plantar ali. Talvez algo forte, que não precisasse de muito cuidado. Ou talvez algo delicado, que exigisse toda a minha atenção. Enquanto caminhava para fora, para o sol da manhã, eu entendi. A balança nunca fica perfeitamente em equilíbrio. A vida é um movimento constante. Meu pai não me disse que a vida era justa. Ele disse que ela cobrava suas dívidas. A minha dívida final era comigo mesma. A dívida de viver o resto dos meus dias não apenas em silêncio, mas com propósito. Cuidar daquele pequeno pedaço de terra. Ver algo crescer de novo por minhas próprias mãos. Não para esquecer, mas para lembrar que, mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre tenta voltar, e talvez desta vez eu estivesse pronta para recebê-la. Aquele pedaço de terra era um desafio. Estava cheio de ervas daninhas e pedras, esquecido no canto mais distante do jardim. Meus vizinhos preferiam os canteiros que já estavam prontos, perto da fonte de água, mas eu gostava daquele. Era um recomeço, como o meu. No primeiro dia, minhas costas gritaram em protesto. Meus joelhos estalaram quando me agachei. Com uma pequena pá, comecei a revolver a terra compactada. Era um trabalho lento, honesto. Para cada pedra que eu tirava, um pouco da dureza dentro de mim parecia se soltar. Eu não conversava muito com os outros. Apenas um bom dia, um aceno de cabeça. Eles eram gentis, mas mantinham uma distância respeitosa, como se sentissem que meu silêncio era uma necessidade. Sarah me trazia garrafas de água gelada nos dias quentes. Ela olhava para minhas mãos sujas de terra e sorria. Você está construindo algo de novo, ela disse uma vez. Eu apenas assenti. Não era bem uma construção. Era mais como uma limpeza. Limpar o terreno, limpar a alma. Os meses foram passando. A primavera chegou com uma força tímida. As sementes que plantei começaram a brotar. Primeiro, pequenos pontos verdes, quase invisíveis. Depois, folhas frágeis que se abriam para o sol. Eu sentia uma alegria quieta a cada novo broto. Era uma vitória simples, que não dependia de ninguém além da terra, da água e da minha paciência. Aquelas plantas não sabiam mentir. Elas não faziam promessas que não podiam cumprir. Apenas cresciam. Um dia, enquanto eu regava uns pés de tomate que começavam a se formar, um homem parou ao lado do meu canteiro. Ele usava um terno simples, um pouco gasto, e tinha um rosto cansado, como o dos funcionários públicos que eu encontrei quando fui resolver a papelada do apartamento. Ele segurava uma pasta debaixo do braço. Estou procurando a avó de Léo, ele disse com uma voz educada. Meu corpo enrijeceu. Larguei o regador. Eu sou a avó dele, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele assentiu como se já soubesse. Meu nome é David. Sou um defensor público. Fui designado para o caso do seu neto. Eu não disse nada. Apenas esperei. O que mais ele poderia querer de mim? Eu já tinha dado tudo. Ele poderá ter uma audiência de revisão em alguns meses, continuou David. A saúde dele não está boa e o comportamento tem sido exemplar, dentro do possível. A palavra exemplar soou estranha, fora de lugar. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntei, cruzando os braços. A terra úmida grudou nas minhas mangas. David suspirou. Olha, eu sei que a história de vocês é complicada. Eu li o processo, mas para a revisão, a junta gosta de ouvir sobre o passado do detento, sobre quem ele era antes. Qualquer coisa que mostre que ele pode ser uma pessoa diferente. Uma carta, um depoimento, poderia ajudar. Eu senti uma onda de frio. Apesar do sol da tarde, ele queria que eu defendesse o homem que me jogou na rua, que roubou meu lar. A ideia era um insulto. Não, eu disse, a palavra saindo seca e dura como uma pedra. Não tenho nada para dizer. Léo fez as escolhas dele. Agora ele vive com elas. O homem não pareceu surpreso. Ele tirou um cartão de visita do bolso e me estendeu. Eu entendo, completamente. Mas se mudar de ideia, este é o meu contato. Às vezes, as pessoas mudam. Eu não peguei o cartão. Ele o colocou delicadamente sobre um saco de adubo ao meu lado
e foi embora. Fiquei olhando para aquele pequeno retângulo de papel branco por um longo tempo, enquanto a água do regador formava uma poça escura na terra. Aquela conversa me roubou a paz. À noite, eu me revirava na cama. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Quem ele era antes? Eu me lembrava do menino que tinha medo de escuro e que só dormia se eu deixasse a luz do corredor acesa. Lembrei-me de como ele chorou quando seu passarinho de estimação morreu e de como nós dois o enterramos no pequeno vaso da varanda. Onde estava aquele menino? O que o transformou no monstro que me traiu? A raiva que eu pensei ter enterrado voltou, mas era diferente. Era misturada com uma tristeza profunda, um cansaço que vinha de anos de amor desperdiçado. Falei com Sarah sobre a visita, sem entrar em muitos detalhes. Ela me ouviu, como sempre, com seu jeito calmo. Você não deve nada a ninguém, ela disse, segurando minha mão. Você já fez mais do que o suficiente. Eu sabia que ela estava certa. Logicamente, eu não devia nada. Mas meu coração, aquele velho teimoso, sentia o peso de uma história inacabada. Meu pai dizia que a vida cobra as dívidas, e eu tinha sido o instrumento dessa cobrança. Mas a justiça dos homens e a justiça da vida nem sempre andam na mesma estrada. A vida não queria apenas punição, ela queria equilíbrio. E talvez, só talvez, o equilíbrio exigisse algo mais de mim, algo que eu não queria dar. O verão chegou, quente e pesado. Meu jardim estava lindo. Os tomates estavam vermelhos e pesados nos galhos. As flores que plantei abriram suas cores para as abelhas. Eu colhia os vegetais e os dividia com Sarah e os outros vizinhos. Eles me elogiavam, diziam que eu tinha mãos boas para a terra. Eu sorria, mas por dentro, a confusão continuava. Um dia, eu estava limpando umas folhas secas de uma roseira quando vi uma pequena flor amarela crescendo em um lugar impossível, espremida entre duas pedras grandes que eu não consegui remover. Ela era pequena, frágil, mas teimosa. Tinha encontrado um jeito de viver, de buscar o sol, mesmo no lugar mais difícil. Fiquei olhando para aquela flor por um tempo. Ela não tinha a terra boa do resto do canteiro. Não tinha espaço, mas estava ali, viva. Naquele momento, algo dentro de mim se ajeitou. Eu não precisava perdoar Léo. O perdão era uma palavra grande demais, pesada demais. Eu não precisava defendê-lo, mas eu podia lhe dar a verdade, a minha verdade, a verdade daquela pequena flor amarela. Naquela noite, peguei uma folha de papel e uma caneta. O cartão de David ainda estava na minha gaveta da cozinha. Eu não escrevi para a junta de revisão. Eu escrevi para Léo. Minha mão tremia um pouco, mas a caligrafia saiu firme. Não era uma carta de uma avó. Era uma carta de uma mulher velha que viu muita coisa na vida. Eu não falei do passado. Não o acusei de nada. Não mencionei a traição, o apartamento, a noite fria na calçada. Eu falei do meu novo apartamento. Descrevi a janela que dava para o jardim. Contei a ele sobre o trabalho de revolver a terra dura, de tirar as pedras. Descrevi, com o máximo de detalhes que consegui, os tomates crescendo, as abelhas zumbindo nas flores. E então, eu contei sobre a pequena flor amarela. Ela cresceu em um lugar ruim, escrevi. Espremida entre duas pedras, com pouca terra. Todo dia eu acho que ela vai morrer, mas na manhã seguinte, ela está lá, com a cabeça virada para o sol. Ela é teimosa. Não escrevi mais nada sobre isso. Não precisei explicar a lição. Se ele ainda tivesse um pingo do menino que eu criei dentro dele, ele entenderia. No final, eu não escrevi com amor. Não escrevi sua avó. Apenas assinei meu nome. Um nome que ele quase conseguiu apagar. Dobrei o papel, coloquei em um envelope e enderecei para a instituição correcional, aos cuidados de David. No dia seguinte, caminhei até a caixa de correio no final da rua. Era uma manhã clara, com um vento fresco. Segurei a carta na mão por um instante. Era o último peso, a última peça da balança. Soltá-la era me libertar. Deixei a carta cair na fenda escura. O som foi quase inaudível. Quando me virei para voltar para casa, senti uma leveza que não sentia há anos. Eu não sabia se a carta chegaria até ele. Não sabia se ele a leria. E pela primeira vez percebi que não importava. O ato de escrever, de enviar, tinha sido para mim. Era o meu ponto final. A dívida finalmente estava paga. Todas elas. A dele comigo e a minha com o passado. Voltei para o meu apartamento. Fiz uma xícara de chá e me sentei perto da janela. Olhei para o meu jardim. O sol da manhã iluminava tudo. Eu não era mais um instrumento da justiça. Não era mais uma vítima. Eu era uma mulher que tinha um jardim para cuidar. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, aquilo era o suficiente. A casa estava em silêncio. E o silêncio era, finalmente, apenas paz. Os dias que se seguiram foram como a água do meu regador, caindo devagar na terra seca, um de cada vez,
sem pressa. O verão se despediu com um calor suave e o outono começou a pintar as folhas das árvores da rua com tons de amarelo e vermelho. Minha rotina era simples. Acordava, preparava meu chá, cuidava do meu jardim e conversava um pouco com Sarah. Falávamos do tempo, das plantas, de receitas de sopa para o frio que se aproximava. O nome de Léo nunca mais foi mencionado. Era um fantasma que não tinha mais permissão para entrar na minha casa ou no meu jardim. A paz que eu encontrei era real, construída com terra, água e silêncio. Eu não precisava de mais nada. Cerca de 2 meses depois de eu ter enviado a carta, outra chegou para mim. O envelope era igual ao do cartão de visita. Simples e oficial. Era de David, o defensor público. Meu coração deu um pequeno pulo, um susto bobo, como o de um pássaro que se assusta com um galho caindo. Sentei-me na minha poltrona perto da janela antes de abrir. Minhas mãos, que antes tremiam de raiva, agora estavam calmas. Abri o envelope com cuidado. A carta era curta e educada. David informava que a audiência de revisão de Léo tinha sido marcada para o mês seguinte. Ele escreveu que minha carta havia sido entregue a Léo. Não disse qual foi a reação dele, apenas que a recebeu. Então, ele fazia o pedido novamente. Qualquer declaração sua sobre o caráter dele antes dos problemas, dizia a carta, seria de grande valor para a junta. Mesmo uma única frase. Ele terminava dizendo que respeitaria minha decisão, qualquer que fosse. Fechei a carta e a coloquei na mesinha ao lado. Olhei para fora. As nuvens cinzentas prometiam chuva. Uma única frase. O que eu poderia dizer? Que ele era um menino doce que tinha medo do escuro? Que ele amava os animais? Que ele tinha um sorriso que podia iluminar um quarto? Sim, ele era tudo isso. Mas ele também era o homem que olhou nos meus olhos e mentiu. O homem que me deixou na rua sem pensar 2 vezes. As 2 coisas eram verdade. A vida não era simples. As pessoas eram como aquelas sementes que a gente compra. A embalagem mostra uma flor linda, mas às vezes o que cresce é outra coisa. Ou não cresce nada. Naquela noite não consegui dormir direito. Não era por causa de Léo. Era por minha causa. Eu me perguntava que tipo de mulher eu tinha me tornado. A justiça me deixou dura como as pedras que tirei do meu canteiro. E eu gostava daquela dureza. Ela me protegia. Responder aquela carta, tentar explicar o menino que se perdeu, seria como amolecer de novo. Seria abrir a porta para a dor. E eu não queria mais sentir dor. A lembrança do meu pai veio de novo. A vida cobra cada dívida. Eu já tinha sido o instrumento de cobrança. Eu não era o instrumento do perdão. O perdão era assunto de outra instância. Uma que não me dizia respeito. Na manhã seguinte, peguei a carta de David. Rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. Não por raiva, mas por necessidade. Foi como arrancar uma última erva daninha que insistia em nascer. Vesti minhas luvas, peguei minhas ferramentas e fui para o jardim. A chuva da noite tinha deixado a terra úmida e cheirosa. O ar estava limpo e frio. Meu canteiro estava pronto para o inverno. As plantas mais fortes iriam sobreviver ao frio. As mais fracas não. Era o ciclo natural das coisas. Eu não podia controlar o destino de cada semente, nem na terra, nem na vida. Meu trabalho era apenas cuidar do meu pedaço de chão. Olhei para o canto onde a pequena flor amarela tinha crescido. Ela já tinha ido embora, cumprido seu tempo, mas eu sabia que na primavera talvez outras nascessem ali, ou talvez não, não importava. O importante era que a terra estava pronta, e eu também. O inverno passou devagar, como a terra adormecida. A primavera trouxe novas folhas e um envelope na minha porta. Dentro, uma foto antiga de Léo, menino, sorrindo ao lado de um homem. Peguei o envelope com as pontas dos dedos. Estava frio. Dentro, a fotografia era pequena, com as bordas amareladas pelo tempo. Meu neto, Léo, com uns 7 ou 8 anos. O cabelo claro caindo nos olhos. Ele sorria. Um sorriso largo, sem um dos dentes da frente. Ao lado dele, com a mão em seu ombro, estava meu filho, Victor, o pai de Léo. Um homem que eu não via há quase 30 anos, nem mesmo em fotografias. Meus joelhos fraquejaram. Sentei-me na cadeira mais próxima, a da cozinha. Minhas mãos, que haviam ficado tão firmes ao trabalhar a terra, tremiam como folhas secas. Guardei a foto de volta no envelope. Coloquei-o sobre a mesa da cozinha, mas era como se ele queimasse a madeira. Eu o via pelo canto do olho, enquanto tentava preparar meu chá. A chaleira apitou, mas o som parecia distante. Eu não conseguia parar de pensar no rosto de Victor. Meu pai sempre dizia que certas ervas daninhas, por mais que você arranque, deixam a raiz na terra. E na primeira chuva, elas voltam. Victor era a minha raiz amarga, o começo de tudo. O menino que eu criei, que se tornou um homem que eu não reconhecia e que me deu um neto que repetiu a mesma história triste. A história de levar tudo e não deixar nada para trás. Naquela tarde,
Não fui para o jardim. Fiquei em casa, andando de um lado para o outro. A paz que eu tinha construído com tanto esforço parecia uma casa de areia, e aquela foto era a onda que a desfazia. Eu me sentia zangada. Zangada com quem quer que tivesse remexido no meu passado. Zangada comigo mesma, por ser fraca o bastante para me deixar abalar. Eu tinha decidido que Léo era o fim da linha, o ponto final da minha dor. Mas a vida, teimosa, me mostrava que a linha era mais comprida do que eu pensava. À noite, a curiosidade venceu o medo. Peguei o envelope e virei a foto. Havia algo escrito no verso, uma caligrafia fina, quase tremida. Diziam apenas duas coisas, um endereço e um nome, Helena. O endereço era de uma parte da cidade que eu não visitava há anos. Uma área mais antiga, com prédios baixos e pequenas lojas. Helena. O nome não me dizia nada. Era uma estranha, mas uma estranha que conhecia meu filho e meu neto. Uma estranha que sabia onde eu morava. O frio que senti não era do outono que se aproximava. Era um frio que vinha da alma. Dormi mal, acordando várias vezes com a imagem daquele sorriso duplo, de pai e filho, gravada na minha mente. Na manhã seguinte, a decisão já estava tomada. Eu não podia viver com aquele fantasma batendo na minha janela. Eu precisava saber. Vesti uma roupa simples, peguei minha bolsa com um pouco de dinheiro e saí. Não contei a Sara para onde ia. Era um caminho que eu precisava percorrer sozinha. O endereço me levou a um prédio de 3 andares, com a pintura descascada e vasos de flores murchas nas janelas. O nome Helena estava ao lado do interfone do 2º andar. Respirei fundo e apertei o botão. Uma voz cansada respondeu: "Sim, estou procurando por Helena", eu disse. Minha própria voz soando estranha para mim. "Sou eu. Quem é?" Hesitei por um segundo. Recebi uma fotografia pelo correio. Tinha seu nome. Houve um longo silêncio do outro lado. Então, o som do portão se destrancando. O apartamento era pequeno e cheio de coisas. Móveis antigos. Porta-retratos por toda parte. Helena me ofereceu um lugar no sofá. Sentei na beirada, segurando minha bolsa com força. Ela sentou-se numa poltrona em frente a mim. Ficamos nos olhando por um momento. "Você é a mãe dele, não é?" Ela perguntou. "A mãe de Victor." Eu apenas assenti. Eu fui a mulher dele. Por um tempo. Ela continuou, olhando para as próprias mãos. "Nós tivemos um filho." Meu coração parou por um instante. Um filho? Victor teve outro filho? A confusão deve ter ficado clara no meu rosto. "Não," ela disse, balançando a cabeça. "Nosso filho era Léo." O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Eu não conseguia entender. "Mas eu criei Léo, a mãe dele. Ela o deixou comigo e sumiu." Helena deu um sorriso triste. Ela não era a mãe dele. Era uma namorada de Victor. Ele a pagou para dizer que o menino era dela e para deixá-lo com você. Victor nunca teve coragem de te contar a verdade. Ele sabia que você não me aceitaria. As palavras dela caíam sobre mim como pedras. Eu me lembrava da moça jovem, assustada, que apareceu na minha porta com um bebê nos braços. Ela chorou, disse que não tinha condições, que Victor tinha prometido ajudar e sumido. Eu acreditei. Acolhi meu neto, o filho do meu filho, e odiei aquela moça por ter abandonado a própria cria. Minha vida inteira tinha sido construída sobre essa mentira. "Por quê?" Foi a única palavra que consegui dizer. "Por que ele fez isso?" "Medo", respondeu Helena. "Victor sempre teve medo de você, da sua força, do seu jeito certo de ver o mundo. Ele achava que você me culparia pelos erros dele. E ele estava sempre cometendo erros." Ela se levantou e pegou uma caixa de sapatos de cima de um armário. Colocou-a no meu colo. Eu guardei tudo. Cartas, fotos. Eu sempre esperei que um dia ele voltasse para buscar o filho, mas ele nunca voltou. Abri a caixa. Estava cheia de fotografias de Victor e de um Léo que eu nunca conheci. Um Léo bebê nos braços de Helena. Um Léo aprendendo a andar, segurando nas mãos dela. Havia cartas também. Cartas de Victor para ela, cheias de promessas vazias, de planos que nunca se realizaram e sempre pedindo dinheiro. Eram as mesmas histórias, as mesmas desculpas que ele me dava. Ele estava jogando com nós duas ao mesmo tempo. Ela me contou que passou anos juntando informações, tentando saber de Léo. Soube que ele estava na prisão lendo uma notícia no jornal. O nome dele chamou sua atenção. Foi então que ela decidiu me procurar. "Eu soube que ele te fez mal. Sinto muito", ela disse. "Victor estragou a vida de todos nós. Ele plantou uma semente ruim no nosso menino. Eu vi isso quando Léo era pequeno. Ele mentia, pegava as coisas dos outros. Eu tentava corrigir, mas Victor achava graça. Dizia que o menino era esperto. Fiquei ali, sentada naquele sofá, por mais de 1 hora, olhando para as provas de uma vida que me foi roubada. A vida de ser avó, sim, mas também a vida de conhecer a verdadeira mãe do meu neto. Uma mulher que também foi vítima do meu filho. Uma mulher que sofreu em silêncio por todos esses anos. Por que me mandou a foto agora?" Perguntei
Perguntei finalmente. Eu estou doente, ela respondeu com simplicidade. Os médicos disseram que não tenho muito tempo e eu não podia morrer sem que você soubesse a verdade. E sem que Léo soubesse que ele teve uma mãe que nunca deixou de amá-lo. Mesmo de longe. Levantei-me para ir embora. Helena me acompanhou até a porta. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu olhei para a caixa de sapatos na minha mão. Vou fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo, respondi. Vou contar a verdade. Voltei para casa num estado de torpor. O mundo parecia diferente, como se as cores tivessem mudado. Coloquei a caixa sobre a mesa e passei o resto do dia olhando aquelas fotos, lendo aquelas cartas. A raiva que eu sentia de Léo começou a se transformar. Não era mais uma raiva pura, dura como uma pedra. Era algo mais complexo, misturado com uma tristeza profunda pela criança que ele foi, pelo menino que foi ensinado a enganar pelo próprio pai. O monstro que me traiu não nasceu do nada. Ele foi construído, peça por peça, pela ausência de um e pelas mentiras do outro. Meu pai dizia que a justiça não é só punir o culpado, é também entender a raiz do problema, arrancar a erva daninha pela raiz, não só cortar as folhas. A minha vingança contra Léo tinha sido cortar as folhas. Eu o deixei enfrentar as consequências dos seus atos, mas a raiz do problema, a mentira original, continuava lá, enterrada no passado, e estava envenenando a todos nós. Naquela noite, peguei papel e caneta novamente, mas não escrevi para Léo. Escrevi para David. Minha mão estava firme. A confusão tinha ido embora. No lugar dela, havia uma clareza fria, como a água de um poço fundo. Senhor David, comecei a escrever. O Senhor me pediu uma declaração sobre o caráter de Léo, sobre quem ele era antes. Eu disse que não tinha nada a dizer. Eu estava errada. Eu tenho uma história para contar. Não é uma história que vai inocentá-lo. As escolhas que ele fez como adulto são dele, mas é uma história que a junta de revisão precisa ouvir. É a história do pai dele, Victor, e da mãe dele, Helena. Escrevi por horas. Contei tudo. A mentira sobre o abandono, as cartas de Victor, a vida dupla que ele levava. Descrevi como Léo foi uma criança que cresceu à sombra de um pai que o ensinou que o mundo era dos espertos. Contei como eu mesma, sem saber, ajudei a manter essa mentira, criando Léo numa bolha de silêncio sobre suas origens. Eu não pedi clemência. Eu não pedi perdão para ele. Eu apenas apresentei os fatos. A terra ruim onde aquela semente foi plantada. Junto com a minha carta, coloquei algumas cópias das cartas de Victor e uma foto de Léo bebê com Helena. Coloquei tudo num envelope grande. No dia seguinte, caminhei até o correio. Desta vez não hesitei. Soltar aquele envelope na caixa foi diferente da primeira vez. A primeira carta foi um ponto final para mim. Esta era um começo. O começo da verdade. Quando voltei para casa, passei pela porta do meu apartamento e fui direto para o jardim. O sol da manhã estava agradável. Sarah já estava lá, cuidando das suas rosas. Ela sorriu para mim. Você parece diferente hoje, ela disse. Mais leve. Eu sorri de volta. Acho que finalmente tirei a última pedra do meu canteiro, respondi. Peguei minhas ferramentas. Havia trabalho a ser feito. O outono estava chegando e eu precisava preparar a terra para o inverno, proteger as plantas que ficariam, limpar o espaço das que já tinham cumprido seu ciclo. Enquanto minhas mãos afundavam na terra fria e úmida, eu pensei em Helena. Pensei na vida que ela não teve. Pensei no menino que Léo poderia ter sido. Eu não sabia o que a junta de revisão decidiria. E como da primeira vez, percebi que não importava. Minha parte estava feita. A vingança que eu procurei no início não era contra Léo. Era contra a mentira que tinha moldado nossas vidas. E a única arma contra uma mentira é a verdade, dita em voz alta, clara como o sol da manhã. Essa é apenas uma parte da minha história. A jornada foi árdua, mas me tornei mais forte. Se você se sentiu inspirado pela minha resiliência, compartilhe este vídeo e ajude outras pessoas a encontrarem sua força interior.